Boa tarde, senhores, senhoras, senhoritas e senhoritas. Mais uma vez, nós estamos começando uma videoaula e eu ia fazer uma videoaula diferente, mas atendendo a milhares de pedidos, então eu resolvi fazer a videoaula aqui da correção do simulado. Mais uma vez com a ajuda dos nossos NEI de sempre, né? E também hoje nós temos a ilustre presença de um convidado muito especial, que é o Cleison. Olha o Cleison aqui, ó, que bonitão o Cleison. Você vai me ajudar hoje, Cleison? Ele falou que não vai ajudar. O Cleison, tudo bem, mas ele vai aparecer algumas vezes aqui na nossa videoaula, tá? É o filho da Bruninha, ok? Então um abraço para a Bruninha que emprestou o filho dela para nossa videoaula de hoje. Então, como que a gente resolve essa primeira questão aqui, que está relacionando a síntese de proteínas, que é a tradução gênica, com a transcrição gênica. Então, primeiramente a gente tem uma molécula de DNA, ok? E esse DNA, uma das duas fitas, vai servir como um molde para a construção do RNA mensageiro. Então, no caso, quando tiver na prova, vocês vão ver, eu vou indicar qual das duas fitas do DNA vai ser o molde. Então, nesse caso, é a fita do lado da esquerda. E aí vocês têm que se lembrar também que no RNA nós temos o seguinte esquema de pareamento. Nós temos A com U e C com G. Tá? Então, no RNA nós não temos o T, que é a timina. Tudo bem? Então, a gente vai começar o seguinte pareamento. O T vai se parear com A. Ney, tá dando para enxergar direitinho as letras aqui, por favor? Sim. Fala para mim, sim. Então tá, muito obrigado. T se pareia com A se pareia com U e C com G. Então o primeiro códon sempre do RNA mensageiro vai ser AUG, ok? Na sequência a gente vai ter T se pareando com A, G com C e C com G. ACG é o segundo códon. Terceiro códon, G com C, A com U e T com A. Então toda vez que tiver, uma pergunta frequente de muitas pessoas, toda vez que tiver T no DNA, do outro lado vai ter A normalmente, tá? A única diferença é onde tem, onde seria T no RNA, a gente substitui o T pelo U, ok? E o último códon, A com U, C com G e T com A, ok? Então aqui nós temos nosso RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, depois de ser fabricado, ele vai sair do DNA, lembrando que quem faz essa síntese de RNA mensageiro, tá bom agora o tripé aqui em cima nessa altura, porque eu não tenho mais que ficar abaixando assim, então tá melhor. Então quem vai fazer essa síntese de RNA mensageiro é a RNA polimerase, tudo bem? Então muito bem, a RNA polimerase fez o RNA mensageiro. Ele foi fabricado, sai do núcleo, então tudo isso daqui que é a transcrição gênica acontece no núcleo. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai até o citoplasma. Chegando no citoplasma, ele vai se encontrar, por favor, Ney, próxima página aí. Muito bem. Mais um pouquinho. Aí, Ney, eu vou pedir para você dar uma... Não, aqui na figura de baixo, Ney. Sobe um pouquinho. Aí, ótimo. Agora aumenta a figura. Você lembra, Ney? Onde que é que aumenta? Aqui, ó, olha aqui, Ney. Aqui, clica aqui em cima, por favor. Aqui, ó. Aqui no branco. Isso, no maisinho. Muito bem. Aumenta mais, por favor. Aí já tá bom, tá bom. Então o que vai acontecer? Isso daqui é um esqueminha simplificado do que nós temos do RNA mensageiro, que é essa linha aqui de baixo, os RNAs transportadores e os aminoácidos. Lembrando que tudo isso daqui acontece no citoplasma, lá no ribossomo, no retículo endoplasmático rugoso. E é o ribossomo que vai fazer tudo isso. Certo? Então, a gente vai escrever novamente o RNA mensageiro aqui, e essa etapa é chamada de tradução gênica. Então, a gente tem AUG, A, C, G, temos C, U, A e U, G, A. As coisas estão caindo hoje. Então, esses daqui são os nossos, o quê? Códons. Então, esse daqui é o códon. Ok? E aí, a partir desses códons, com acento, porque tem gente que não gosta, tem toque quando não coloca acento, mas quem já me conhece há mais tempo sabe que eu nunca coloco acento em nada, né? E aí,
tem esses códons e a gente vai usar esses códons para fazer o quê? Para achar os aminoácidos aqui em cima. E para isso a gente vai ter que usar aquela tabelinha lá que a gente viu na sala de aula, mas a gente vai recordar agora. Então o nosso primeiro códon é AUG, certo? Esse é o nosso primeiro códon. Aí a gente vai olhar a tabelinha. E aí, Ney, pode ser essa tabelinha mesmo, tá? Preto e branco, mas pode ser. Então, essa tabelinha a gente vai fazer como que a gente lê ela? Primeiro, sempre a linha, segunda base do códon, coluna, terceira base do códon é a sublinha. Tá? Então, se a gente tem AUG, terceira linha, tudo bem, Ney? Sim? Tá bom. Terceira linha, U, primeira coluna e G, a última sublinha. Então, a UG aqui é a metionina, ok? Então, a gente volta lá e coloca a metionina como aminoácido, por favor, volta Ney. Aí, olha só, perfeitamente. A gente coloca aqui o aminoácido que é a metionina, ok? Metionina. E aí tem aquela regrinha que eu ensinei para vocês. Qual que é a regrinha? Mete sempre na frente. Não, sempre mete na frente. Isso. Não muda muito, mas é assim, sempre mete na frente, tá? Dos outros aminoácidos, né? Metionina. Aí, olhando os outros códons, o que que a gente tem? A CG é a treonina, ok? Depois, CUA, leucina. E o GA é, se você olhar lá na tabelinha, fala, né? Te ligando, professor. Ah, não, tá bom, depois eu falo com a pessoa. E aí, parou o vídeo? Não. Não? Então tá bom. Aí o que acontece? O GA é o que a gente chama de códon de parada, ou na tabelinha, vocês vão ver lá como pare, tá? E aí, vocês podem inclusive até riscar aqui o aminoácido, porque não tem um aminoácido correspondente no códon de parada. O que significa isso? Significa que o último códon com aminoácido é o códon anterior ao de parada. Então, se o códon de parada é o GA, o último que tem aminoácido é o anterior CUA. Tudo bem? Então, indica que a proteína terminou aqui, certo? Depois que vocês fizeram tudo isso, de achar todos os aminoácidos, é uma dica minha, aí vocês voltam para colocar os anticódons. De quem que é o anticódon? O anticódon é do RNA transportador. Então, esse daqui é o RNA transportador, e aí nós vamos ter os anticódons aqui embaixo, que vai ser A se pareia com U com A e G com C. A com U de novo, C com G e G com C. C com G, U com A e A com U. U com A, G, C, A, U. Ok? Por que deixar para fazer o anticódon por último? Então, esses daqui são os anticódons, ou anticódons, com acento. Por que deixar para fazer por último? Porque muita gente, a hora que vai olhar aqui para procurar na tabelinha, acaba olhando no anticódon e aí vai encontrar o aminoácido errado, tá? Então, essa tabelinha é sempre em relação aos códons, certo? Então, muito bem. Alguma dúvida? Espero que não. Então, vamos passar para a próxima questão. Essa questão é a tradução gênica, ok? Essa daqui vocês acharam difícil ou não? Não? Vocês querem que eu comente ela? Yes. Sim? Sim ou não? Mas que é mitose, né? Então vai. Ó, fases da mitose. O que a gente tem aqui? Cromátides irmãs movem-se para os polos opostos da célula. Isso daqui é a anáfase. Então, migração das cromátides irmãs. Anáfase, que é o 3. Cromossomos alinham-se no plano equatorial da célula ou no equador celular. É a metáfase 2. Carioteca e nucleolo reaparecem e os cromossomos se descondensam, é a telófase. Então a alternativa correta é a alternativa E. Certo? Próxima questão de número 3. Verdadeiro ou falso em relação ao ciclo celular, fase da mitose? A duplicação do DNA ocorre durante a intérfase da célula. Verdade, porque ela acontece no período S, que é o período de síntese ou duplicação do DNA. Então, no período S acontece a duplicação. Quando uma célula diploide sofre mitose, seu número de cromossomos se reduz à metade.
não é mitose, é quando acontece a meiose. Então, na meiose, lembrem-se, meiose, meio, então se reduz a metade a quantidade de DNA de cromossomos, justamente porque ela vai formar os gametas, tem que ter metade do óvulo, metade do espermatozoide para formar depois um inteiro, um novo indivíduo. Então, a 2 é falsa. A 3, a duplicação dos centríolos acontece na telófase, também é falsa. Na verdade, ela acontece no final do G2, que é a intérfase, para o começo da prófase, tá? Então não é, a telófase também é falsa. A alternativa correta, Ney, alternativa A de acertei, ok? Questão de número 4, colocar aqui na ordem também os eventos, de forma cronológica, aqui os eventos da mitose. Então, o primeiro deles nós temos o que? O desaparecimento da carioteca ou da membrana nuclear, como ele colocou aqui. Na sequência, os cromossomos eles ficam alinhados na região do equador, tá? Então é o 2 que seria a metáfase, e 2 e 3 estão se referindo à anáfase. Ainda não. Demorado esse sinal. 2 e 3 é a anáfase, tá? E aí o que vai acontecer? Na anáfase acontecem esses dois eventos aqui, tá? Primeiro a divisão do centrômero, porque se a gente se lembrar, eu acho que é melhor fechar a porta assim, por favor, Ney. Faz esse favor para mim. Muito obrigado, Ney, sempre muito gentil. Ó, vamos ver o seguinte, imagine que isso daqui é um cromossomo, certo? Então o cromossomo está lá no equador celular. Antes das cromátides irmãs se separarem, o que vai acontecer? Nós vamos ter a divisão do centrômero, tá? Então o centrômero vem aqui, ó, se divide ao meio. Divisão do centrômero, tá? E aí depois que esse centrômero se divide, as cromátides irmãs vão se separar. Então nós vamos ter aqui o 3, que é a divisão do centrômero, e o 4 é a migração das cromátides. Então esse daí é a sequência. Lembra? 3 e 4 vai ser a anáfase. Tá dançando, né? Então tá bom. Ok? 3 e 4. Certo? Próximo Ney. Eu acho que quem está assistindo esse vídeo fica confuso porque eu falo Ney pra cá, Ney pra cá. Então tem, como eu falei, tem vários Ney, muitos Neys aqui. Além de hoje, só lembrando, nós temos a presença do Cleison, que está se deteriorando, tá bom? E ele está acompanhando a gente aqui na nossa videoaula de hoje. Essa daqui bastante interessante, sempre tem em questões de vestibular e de Enem, gráficos do ciclo celular da mitose e da meiose. Como que eu sei diferenciar qual que é da mitose e qual que é da meiose? Gráfico da mitose, a gente começa, por exemplo, com uma quantidade arbitrária 2C de DNA. Aí esse DNA se duplica, vai para 4C e ao final da divisão ele volta a 2C, que é a quantidade inicial. Então lembrando que na mitose, quando ocorre a formação das células filhas, elas são idênticas entre si e são idênticas àquela célula mãe, inclusive com a mesma quantidade de DNA. Então uma explicação é que a quantidade de DNA das células filhas é a mesma quantidade da célula mãe. Começou com 2C, terminou com 2C. Já na meiose é um pouquinho diferente. Ela começa com 2C, aqui é a quantidade de DNA inicial, dobra, vai para 4C, aí acontece a primeira divisão, que é a meiose 1, ela cai para 2C novamente. Então aqui a gente tem a meiose 1. E aí, depois dessa intercinese, que é esse periodinho aqui, ela tem uma nova divisão, e aí aqui é a meiose 2, meiose 2, e aí a quantidade de DNA cai para C, ou seja, metade da quantidade inicial. Então toda vez que você olhar um gráfico que está com sono, é minha aula que está te dando sono? Sim? Então vou procurar fazer outras coisas para não dar sono em quem está assistindo a nossa aula também, tá bom? Então, ó, esqueci o que eu lembrei. Aqui na mitose, meiose, aliás, como a gente sabe que é meiose, é a quantidade de DNA no final do processo é a metade da quantidade inicial, certo? Ney, por favor, próximo. Muito bem, isso aqui também é bastante interessante, também está na nossa prova, vocês vão ter que relacionar
aqui os conceitos de transcrição, de tradução e duplicação do DNA com a definição aqui, tá? Vamos lá, processo de síntese de proteínas pelo ribossomo. Falou em síntese de proteínas, a gente tem a tradução, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês que eu acho que ajuda a entender melhor tudo isso daqui. A informação genética, a informação genética, o que acontece? Ela está no DNA, então o DNA guarda a informação genética. Quem lê essa informação e reescreve a informação genética é o RNA mensageiro. Então o RNA mensageiro faz a releitura, isso a gente chama de transcrição, tá? Então aqui, ó, RNA mensageiro é o 4, ele faz a transcrição do DNA e vai fazer a tradução depois, tá? Então o 4 aqui é a transcrição. E o que é a tradução? Quando a gente fala em tradução, tem um texto que está numa língua e a gente vai mudar a linguagem, vai colocar ele em outra língua, tá? No nosso caso biológico aqui, a tradução gênica, o que é? A gente tem uma informação numa linguagem molecular, que são as bases nitrogenadas, e ela vai ser traduzida para uma outra linguagem molecular, que vai ser a linguagem dos aminoácidos. Então toda vez que a gente fala em juntar aminoácidos, a gente está falando em tradução gênica, ok? Tradução, então é o numerinho 3 aqui, que é o processo de síntese de proteínas. Molécula que leva os aminoácidos até o ribossomo. Nós temos 3 tipos de RNA. 3 tipos de RNA. Quais são eles? RNA mensageiro, que eu já falei para vocês que ele vai ler o DNA, ok? Segundo tipo é o RNA ribossômico, que vai ajudar a fabricar o ribossomo. E o terceiro tipo é o RNA transportador. O que o transportador faz? Transporta. Ele pega os aminoácidos e leva até o ribossomo. E é o ribossomo que vai juntar esses aminoácidos segundo a receita que o mensageiro está mostrando para ele, tá? Então o que leva os aminoácidos é o transportador, o 5. Processo de leitura da informação. Quando a gente fala em leitura da informação, é a transcrição. Então o RNA mensageiro é que lê, faz a transcrição, é o numerinho 2. Molécula que compõe o ribossomo, como eu já falei, é o RNA ribossômico, ok? Que é uma questão dessa daí na prova. E depois, processo em que o DNA faz uma cópia dele mesmo, é a duplicação ou a replicação, que é o 1. Certo? Tudo bem? Muito bem, então. Próximo, Ney, por favor. Mais. Aí, tá bom. Esse daqui, eu não sei, acho que vocês não tiveram dúvida, eu não vou me detalhar muito, né? É só de olhar aqui os códons e olhar lá de novo na tabelinha. Então, CCG, só pra gente, volta lá na tabelinha, por favor, lá no começo, certo? Tabelinha, muito bem, estou ficando... Aí, Tom. CCG, então, CCG, C, segunda linha, C, segunda coluna, e G, aqui é a última sublinha. CCG é a prolina, o aminoácido, tá? Então vocês vão ter que fazer isso com todos eles, tá? Então, acho que não tem problema nenhum. Volta lá, Ney, por favor, lá no 7. Tudo bem, o Ney tá voltando lá no 7, é bastante complicado, porque na hora que eu montei isso aqui, eu repeti uma página, certo? Então, ó, prolina, o AG códon de parada, AAC é a aspargina, UGC cisteína, GGA, GGG, os dois são a glicina. E com isso a gente diz que o código genético ele é degenerado, porque nós temos mais de um códon aqui que vai codificar o mesmo aminoácido. Certo? Nem sobe mais um pouquinho, por favor. Aqui uma questão que está com bastante gente com dúvida em relação às fases da prófase 1, da meiose, certo? Então o que vai acontecer? Prófase 1, ela é subdividida nessas 5 subfases, tá? E aí ela vai começar como? Com a condensação dos cromossomos. Essa condensação dos cromossomos, já vou responder, essa é a próxima. O nome da fase é leptóteno, tá? Então lepto é fino, ele está começando a se condensar, vai formar o cromossomo. Segunda fase, a gente tem o zigóteno. Zigo significa pareamento ou emparelhamento. No zigóteno, o que vai acontecer? Os cromossomos homólogos
vão se parear, vão ficar um do ladinho do outro. Então a gente tem aqui, ó, o pareamento de cromossomos homólogos é o 3. Então começamos com 2, na sequência é o 3. E na terceira fase é o que a gente fala que é o evento mais importante, que é a permutação ou crossing over, que é quando os cromossomos homólogos trocam de pedacinhos. Eles se cruzam e eles vão trocar de pedacinhos. E isso é muito importante porque vai misturar os genes, misturar as características e aumentar a variabilidade genética. Ô Ney, o tremeu aqui agora, tem que tomar mais cuidado. Ó. Então vai aumentar a variabilidade genética, certo? Então esse crossing over ou permutação vai acontecer na terceira fase aqui, que é o paquíteno, nesse caso aqui é 1, tá? Que é nessa ordem que eu coloquei aqui para vocês. Na sequência a gente tem a formação dos quiasmas que acontece no diplóteno. Então o que acontece? Quando ele fez a permutação e ele está se separando, a gente consegue ver uma estrutura em forma de X. E isso, quiasma, significa em forma de X. A gente consegue perceber que na fase anterior teve a permutação ou crossing over. Então o diplóteno é a quarta fase, representada por 5 aqui, formação dos quiasmas. E na sequência, esses quiasmas se desmancham e os cromossomos homólogos vão se separar. E a gente tem a diacinese, que é a fase 4 aqui. Tudo bem? Então, eu já corrigi a 8 e a 9 juntos, Ney. Por favor. Vamos para 10. Okay? A 10 aqui bonitinha. Como que eu sei que esse X aqui é um RNA mensageiro? Um RNA mensageiro. Por quê? Porque a gente tem uma única molécula aqui, tá? Se fosse, teria a possibilidade de ser dois processos. Qual desses processos seria? Algum Ney teria, poderia me sugerir qual os dois processos acontecem dentro do DNA? Você se lembra o nome do processo? Tradução? Não. Tradução é lá no citoplasma, mais uma tentativa. Transcrição, Ney, muito bem. Então a transcrição pode acontecer aqui, e é o que está acontecendo. A transcrição vai formar RNA mensageiro. E qual que é o outro processo que também pode acontecer no meio do DNA? Tradução já não foi, transcrição foi. Dá uma dica, primeira letra. O DNA está lá, aí ele vai produzir o cromossomo lá, duplicado. Hã? Condensação. Não. Duplicação, muito bem. Então pode ser a duplicação, que é a duplicação semi-conservativa. E por que não é duplicação aqui? Porque se fosse duplicação, eu teria uma molécula também se formando aqui embaixo, tá? Por quê? Aí aqui seria uma molécula de DNA, aqui seria outra. Como eu só tenho uma aqui, então não é a duplicação. Logo, é a transcrição, certo? Então o que vai acontecer? Sendo a transcrição, uma outra dica, vocês tentarem olhar as bases aqui. Então, eu tenho T, se pareia com A com U e C com G. E aí, A ou G é aquele primeiro códon que eu sempre falo para vocês, que é o códon inicial, que vai codificar a metionina. Então, mais uma dica para mostrar que é o RNA mensageiro. Na sequência, C se pareia com G, A com U, C com G, muito bem. Depois A com G com C. E C com G. Muito bem, eu estou cansado de falar e pelo menos vocês participam um pouco da minha aula também, que está monótono até para mim, certo? Então quem está assistindo também, não sei se já está ficando com sono nessa aula, tá? Eu estou com muito sono a semana inteira, né? Só porque a gente está no nosso horário de verão. Alguém de vocês aqui gosta do horário de verão? Não faz diferença. Tanto faz? Eu odeio horário de verão, muito ruim. Então, bom, então a alternativa correta é a alternativa D. Muito bem, Nick. Pode passar para a próxima. Aqui a gente tem as fases da mitose, ok? Fase da mitose. Muito bem. Nós temos aqui a primeira, que é a prófase, acontece a desorganização da carioteca, certo? Então o DNA fica espalhado. Segunda fase, metáfase, os cromossomos ficam alinhados no equador celular. Terceira fase, anáfase, acontece a separação das cromátides irmãs. Quarta fase, telófase,
aqui é o início já da citocinese mostrado na figura, tá? Então a célula já começa a se dividir e por último a gente tem aqui a formação das células filhas ou a própria citocinese em si. Ney, por favor, a próxima. Esse daqui, centraliza a imagem primeiro, por favor, mais para cima um pouquinho, Ney. Imagem, aí, tá ótimo. Aí. A gente tem representado meiose 1 e aqui embaixo meiose 2. O que vai acontecer? Essa daqui é a intérfase, certo? Meiose 1, a gente vai ter as 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, tá? E no paquíteno vai acontecer, pode acontecer ou não, a permutação próximo, prófase 1. Metáfase 1. Interfase? Não, a interfase é aqui, antes. Aqui já é a prófase 1, tá? Metáfase 1. Cromossomos homólogos estão pareados aqui no equador celular. Diferença para a metáfase 2 aqui. Aqui eles estão alinhados no equador celular. Aqui eles estão pareados, os homólogos. Aqui eles estão alinhados, tá? Essa é uma diferença básica. Anáfase 1. A gente vai ter aqui a separação dos cromossomos homólogos. Diferença da anáfase 2, a gente vai ter aqui a separação das cromátides irmãs, tá? E telófase 1 e 2 é a mesma coisa, acontece a citocinese, a carioteca se reorganiza e os cromossomos se descondensam. Na meiose 1, formam-se 2 células filhas, na meiose 2, cada uma delas forma mais 2, então total 4 células filhas com a metade da quantidade de DNA. Certo? De cromossomos, porque vai formar os gametas. Tudo bem? Neis? Sim, a gente teve que correr um pouquinho mais agora no final. E aí vai bater o sinal. Antes de bater o sinal, mostrar a nossa arte de hoje. Vamos ver se o Cleison quer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Cleison? Não, Cleison é um rapaz muito tímido, não sei nem como que ele apareceu aqui no nosso vídeo. A gente vai encerrar nosso divertido vídeo de hoje com a nossa arte. Por favor, Ney. Muito bem. Deixa eu acender as luzes aqui. Olha só que maravilha a nossa arte do dia. Olha só. Muito bem. E aí então, com isso nós nos despedimos de mais uma divertida videoaula de biologia e até a próxima.